Nesse vídeo 2, que nós estamos tratando sobre o crescimento demográfico ou populacional mundial, nós vamos falar sobre as fases do crescimento, da população mundial e aí resgatar, um debate sobre as principais teorias que envolvem a análise do crescimento populacional, bem como também apresentar um perfil, da análise da estrutura etária da população, considerando, por exemplo, a idade, o sexo, a ocupação nos postos de trabalho dos setores da economia, e é onde a gente utiliza, por exemplo, aquelas pirâmides etárias, até para vocês entenderem a leitura daquelas pirâmides etárias, tá bom? Bem, a respeito do ritmo, de crescimento populacional mundial, a primeira característica é que esse ritmo não é uniforme, então ele varia, ele apresenta características específicas, de crescimento. Então nós tivemos, por exemplo, uma primeira fase, que é considerada um crescimento lento, que vai se desenvolver por volta do ano 4 a.C. até o início do século 17, que é quando se dá, o desenvolvimento das grandes relações comerciais por meio das grandes navegações. Então você tem aqui o período do mercantilismo comercial, comandado pelos europeus, pelos países europeus, então Portugal, Espanha, Reino Unido, Itália e outros países, que se lançaram além mar para a exploração, de terras, principalmente nas Índias, na África e nas Américas. Então, nesse período, nesse intervalo que vai, no ano 4 a.C. até o século 17, haviam altas taxas de natalidade. Então, nascia muita gente. Porém, as taxas de mortalidade eram elevadíssimas. Em função de quê? Em função de guerras, de epidemias. A peste negra, por exemplo, é uma situação de grande epidemia, que dizimou uma parcela significativa da população europeia. Então, por isso a população, nesse período, crescia pouco. Tá? Então, daí falar-se em crescimento lento, nessa primeira fase. Aí nós temos uma segunda fase, que é considerado um crescimento mais acelerado. E ele vai de 1800 até 1950. Então, aqui é um período, já de idade moderna, moderna contemporânea, que ele é marcado por altas taxas, de natalidade, Você tem também avanços na medicina que passam a reduzir o número de mortes. Tá? Então, o crescimento aqui ele é rápido. Tá? Então, em um século, por exemplo, a população mundial mais que dobrou. Então, você tem uma população, que passa de 1 bilhão para 2 bilhões de habitantes nesse período aí de 1800 até 1950. Aí nós temos uma terceira fase, que é marcada pela chamada explosão demográfica, é o boom, do crescimento demográfico. Então ele vai de quanto, professor? Vai de 1950, ou seja, pós Segunda Guerra Mundial, até 1990. Então lembra-se que pós Segunda Guerra Mundial, muitos países, inclusive europeus, estavam arrasados de guerra, com seus contingentes populacionais muito reduzidos, e aí eles incentivaram, a natalidade, por exemplo, com o chamado baby boom, ou seja, a necessidade de uma recomposição populacional via nascimento, via produção, via aumento das taxas de fecundidade. Então, nesse período ocorreu o chamado êxodo rural, ou seja, a migração campo-cidade. Então, há um aumento do crescimento populacional nas cidades. As taxas de natalidade, continuam altas também nesse período. Há uma redução das taxas de mortalidade em função daquelas condições médico-sanitárias. Então, a urbanização traz isso aí também, uma melhoria dessas condições médico-sanitárias nos países, sobretudo nos países ricos. Mas aqui a gente está vendo uma conjuntura num contexto mais global. Então, o crescimento, por exemplo, o crescimento demográfico nos países pobres, ele foi muito mais acelerado quando comparado nos países ricos. Tá? Por exemplo, nessa fase de explosão demográfica. Tá? E ainda continua muito mais intenso, esse crescimento nos países pobres em relação aos países ricos que já chegaram a uma transição demográfica, ou seja, uma estabilidade no crescimento populacional. Essa fase, de transição demográfica, que marca a quarta fase, ela é pós 1980. O que ela sugere? Uma redução das taxas de natalidade, uma manutenção, das taxas de mortalidade no que diz respeito a uma redução dessas taxas. Então,
Então você tem menor taxa de mortalidade, como também menor taxa de natalidade. O que isso vai repercutir? Aumento da expectativa de vida, estabilidade do crescimento populacional, tá? Principalmente, tá, nos países ricos, né, que já passaram por essa transição demográfica. O Brasil está indo para um contexto de passar por uma transição demográfica, isso por volta de 2030 a 2050, o Brasil passa por esse equilíbrio, né? Ou seja, essa estabilidade em termos de crescimento, tá, demográfico aqui no país. Bem, aí aqui eu tenho só um exemplo, tá? Que diz respeito a esse cenário global, né? Por exemplo, de redução das taxas de fecundidade, tá? Por exemplo, aqui, se nós observarmos aqui, ó, nesse desenhozinho aqui embaixo, tá? Tem a média brasileira, né? Por exemplo, da taxa de fecundidade, a média de filhos por família, nos anos 1960 até, por exemplo, 2020. Tá? Então veja que em 1960 a média de filhos por mulher, por família, né, sobretudo, tá, era em torno de 6 filhos. Já para 1920 você tem o que? 1,5. Eu tinha falado no outro vídeo que a média, ou seja, a taxa de fecundidade era 1,7 filhos. Isso para 2015, mais ou menos, isso. Então, de lá para cá, baixou-se ainda mais. E você não tem 1,5 filhos por família. Tá? Então, aí você tem o quê? Vai chegar em torno de um filho por família, tá? Aqui no Brasil. Então, já está se chegando a isso. Então, houve uma redução muito intensa da taxa de fecundidade. Então, despencou o número de filhos por mulher. Aqui você tem um índice de reposição, né, dessa taxa de fecundidade, principalmente, tá, para países ricos, ó, que você tem França, Holanda, Inglaterra, Japão, Itália. Vejam que, por exemplo, no Japão, a taxa, por exemplo, de fecundidade, tá, ela é baixa. Tá? A taxa de fecundidade é baixa no Japão. Tá? E, ao mesmo tempo, também há uma necessidade de recomposição dessa taxa de fecundidade. Ou seja, o nascimento de filhos no Japão é negativo, né? O que vai marcar uma redução da taxa de fecundidade, né? Caracterizando essa taxa de fecundidade como negativa. E aí isso necessita, como a população está envelhecida, então necessita de uma recomposição, porque já como não se tem uma média de filhos alta no Japão, ou seja, a média de filhos é negativa, então há necessidade de uma recomposição, sobretudo em faixas etárias essenciais ao desenvolvimento da economia. Então, há, por exemplo, a necessidade de migrações para o Japão por parte daquele país, né, fazendo políticas, por exemplo, migratórias, para que essa população que chegue, né, tenha qualidade profissional e ocupe postos de trabalho significativos para o desenvolvimento da economia. Tá? De um modo geral, nós percebemos aqui, ó, entre 1950, né, até por volta de 2014, tá, a taxa média de fecundidade global ela caiu, por exemplo, de quase 6 para algo em torno de 2,1 filhos, né, por família. Então a taxa de fecundidade global também caiu. E o Brasil, vocês percebam que ele seguiu essa sequência, né, de redução das taxas de fecundidade. Porém, isso aí, às vezes assim, a gente vê nesses dados brutos, né, a gente passa a entender que há uma universalização, por exemplo, dessas taxas, coisa que não é. Porque nos países pobres, essa taxa de fecundidade continua alta, como por exemplo nos países africanos. E aí nós temos as teorias, né, demográficas. Então se destacam 3 grandes teorias, né, nos estudos demográficos. Nós temos a teoria malthusiana, que foi elaborada e defendida pelo inglês Thomas Malthus, né, que viveu de 1776 até 1834. E ele defendia que a população mundial ia crescer de forma acelerada numa progressão geométrica. Então dobraria de tamanho, né, a cada 50, 100 anos. Tá? Em contrapartida, ele dizia o seguinte, ó, essa população vai dobrar, né, a cada momento de análise, a cada cenário de análise, porém, ela vai sofrer com insegurança alimentar, porque a produção de alimentos não vai crescer de forma tão acelerada.
vai crescer de forma lenta. Então, o ritmo do crescimento da produção de alimentos vai ser lento. Então, ele vai crescer numa progressão aritmética. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, por exemplo, toneladas. Enquanto a população vai dobrar a cada período analisado. Né? Bem, o que ele dizia também? Que em um determinado momento não haveria alimentos para todos. Então, haveria conflitos, por exemplo, por terra. Né? E isso, países que apresentavam pequenos tamanhos de terra, pequenos limites de terra, né, iam sofrer com isso, como no caso o Reino Unido. Tá? Só que a teoria dele não se confirmou. Por quê? Porque a produção de alimentos, né, na verdade, ele cresce em progressões geométricas no mundo em função da revolução tecnológica implantada, tá, nas atividades agropecuárias. O problema aí não seria de produção de alimentos, né? O problema seria da distribuição, tá, desses alimentos que não atendem a toda a população em função do preço, tá, em função de vários fatores. Então você tem, por exemplo, em regiões como países africanos que sofrem, né, com insegurança alimentar, e Europa, que é onde a população, né, consome de forma exageradamente, né, e tem mais acesso, né, a produtos de qualidade à sua dieta alimentar. Então o problema está na distribuição e não na produção. Então a teoria dele caiu por terra, né? Foi refutada. Aí nós temos a teoria neomalthusiana. Né? Então essa teoria neomalthusiana ela já vai surgir depois da Segunda Guerra Mundial. Então na conferência da ONU, após a Segunda Guerra Mundial, né, defendeu-se, no caso os neomalthusianos, tá, que a não contenção do crescimento demográfico, principalmente nos países pobres, resultaria no esgotamento, né, dos recursos naturais em pouco tempo. Então havia, na verdade, uma discriminação desses teóricos em relação ao desenvolvimento dos países pobres. Então, o que eles defendiam, né, esses neomalthusianos? Uma política rigorosa de natalidade nos países pobres, né, como planejamento familiar. Aí é que surge, por exemplo, fortalece a ideia da China, né, da política de um filho único, né, porque até recentemente isso esteve no país China. Agora ele adotou, na verdade, já a política de 2 filhos por família. Tá? Então, houve uma constatação em relação a essa teoria que dizia o seguinte: o correto era melhorar as condições de vida da população pobre, principalmente a distribuição da renda, porque a população com boa qualidade de vida ela vai ter um planejamento familiar, tá? Um controle, por exemplo, das taxas de fecundidade e, ao mesmo tempo, também isso não vai esgotar os recursos naturais. E aí nós temos também a teoria reformista, né, que praticamente é aquilo que eu havia falado anteriormente, do contrário à teoria neomalthusiana. Então a teoria reformista ou marxista, né, ela vai divergir não só da teoria neomalthusiana, como da teoria também malthusiana. Então o que ela vai dizer? Ela vai culpar os países ricos pela intensa exploração dos recursos naturais dos países pobres, ou seja, o processo histórico de ocupação e exploração dos países pobres pelos países ricos, como aqui no Brasil. Porque isso resultou, né, no excessivo crescimento populacional, né, acompanhado também de uma pobreza generalizada, né, desses países. Então o que ele defende? Ele defende reformas socioeconômicas para superar os graves problemas enfrentados por esses países. Então aqui a ideia é o quê? É reformar as políticas de Estado, né, com inclusão da população pobre, por exemplo, sistema de educação, saneamento básico, alimentação, trabalho, renda. Então é uma teoria de reforma das políticas de Estado. Bem, aí nós temos uma análise aqui geral da estrutura populacional mundial, né? Como é que a gente vai fazer essa análise? A gente vai considerar as chamadas pirâmides etárias. Tá? Então, essa análise da estrutura da população mundial, ela leva em consideração, né, por exemplo, o perfil da população por idade, por sexo, tá? E a ocupação, né, da população economicamente ativa nos setores econômicos. Então, por exemplo, as pirâmides etárias, elas revelam tudo isso. Tá? Dá para a gente perceber tudo isso, ou seja, distribuição da população por sexo, por idade, e ao mesmo tempo, né, em perceber a entrada dessa população em setores econômicos, né, importantes da economia. Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de uma pirâmide etária. Né? Como é que a gente lê? Aqui embaixo você tem, por exemplo, os dados, pode ser absolutos ou relativos da população, né? Ou seja, do total da população. Então aqui eu tenho um percentual, então são dados relativos.
tá? Mas eu posso ter também dados absolutos, ou seja, o quantitativo total, né, em milhões de habitantes, tá? E desse lado direito, tá, é o lado destinado à população por sexo. Então aqui eu tenho, por exemplo, a análise, né, o perfil, os dados, né, da população feminina e do lado esquerdo da população masculina. A base da pirâmide, tá, da base para o topo, inicia-se a distribuição da população mais jovem. Então, crianças estão, né, a população bem mais jovem, bem mais nova, estão no topo, desculpa, na base, e a população já envelhecida, tá, por idade, está aqui no topo. Então, essa população tem acima de 80 anos, e aqui na base você tem a população de 0 a 4 anos. Então, por exemplo, aqui você tem uma população que de 0 até os 18 anos, 19 anos, né, 18 anos, tá? 19 anos, tá aqui, ó, até 19 anos, é considerada população jovem, tá? De 20 a 59 anos, população adulta. E acima de 60 anos, população idosa. Percebam aqui, do lado direito, tá, que a característica de distribuição dessa população, nessa pirâmide etária, ó, você tem uma base mais longa, né, e você tem um topo bem mais estreito. Então, você tem um grande total da população aqui, ó, jovem, se você perceber essa pirâmide aqui. Então, significa aqui que dá para a gente analisar, por exemplo, impactos na mortalidade infantil dessa pirâmide. Tá? Por quê? Uma maior participação na mortalidade infantil. Porque essa população aqui é uma população que se caracteriza por ser uma população extremamente jovem. Então, uma população, por exemplo, que tem pouquíssimos percentuais, ó, de população adulta, de população idosa e também população adulta. Então, essa população adulta aqui, as características de distribuição é importante para a gente entender até que ponto essa população está inserida, por exemplo, no mercado de trabalho formal, né? A população economicamente ativa, tá? Então, ela é marcada, essa população do pé é marcada principalmente pela distribuição dos adultos, porque são os adultos que estão inseridos no mercado de trabalho. Tá? Ao mesmo tempo também, tá, as características da população acima de 60 anos, tá, vai me dar o que? A natureza da expectativa de vida. Né? Se esse país aqui, a população tem uma boa ou não expectativa de vida, se vive mais, né, ou não. Aqui, pelo visto, essa população tem uma baixa expectativa de vida. Por quê? Porque o maior número são de quê? De pessoas jovens nesse país. Tem até um exemplo aqui, ó. Tá? Nesse outro gráfico aqui. Ó. Veja que você tem uma base, tá, bem maior do que o topo. Contudo, dá para perceber, tá, que há uma boa distribuição da população, ó, acima de 20 anos, tá aqui, tá? População adulta, vou pegar bem aqui, pronto, 60 anos. Essa população adulta, tá, é uma população que se destaca aqui no conjunto da pirâmide etária, tá? Bem como também um percentual da população dos seus 60 até os seus 75 anos. Então aqui seria, por exemplo, poderíamos dizer que é de um país que está de um país emergente, tá? Então, por exemplo, o Brasil, né, estaria nessa configuração aqui de pirâmide etária. Né? Só que no Brasil, nós já estamos com um maior percentual dessa população adulta em relação à população jovem. Tá? Eu disse Brasil, mas pode ser um país muito parecido com o Brasil. Ok? Então significa que essa população aqui, ó, considerando essa pirâmide etária, vai nos dizer que temos aqui, ó, um maior percentual de mulheres no total da população. Tá? Nós temos o maior percentual de mulheres, ó, veja que é maior a quantidade de mulheres, bem como também de pessoas adultas, né, no conjunto da população. Outro exemplo aqui já de um dado mais geral, né, de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, fica mais fácil nesse outro exemplo aqui. Então veja que uma pirâmide etária de um país subdesenvolvido, ou seja, de um país pobre, tá, você vai ter uma base mais larga, tá, e um topo bem mais estreito.
Então, a população jovem vai se destacar aqui no conjunto da população, no total da população. Enquanto que nos países ricos, países desenvolvidos, tá, você tem o quê? Uma melhor distribuição dessa população por faixa etária, né, por grupo de idade, por gênero. Tá? Então, isso impacta, sobretudo, numa maior participação, não só das mulheres, como dos homens, no conjunto da economia. Então, veja aqui, ó, a base, tá? Ela não é tão distribuída, tão maior quanto dos países pobres. Então, a base ela é menor, inclusive, quando comparado ao total da população adulta. Tá? Então, aqui, essa população, esse país aqui, ele já passou por uma transição demográfica. Então, veja que há um grande percentual e bem distribuído de população adulta, como também há uma boa caracterização, né, da expectativa de vida. Então, essa população aqui é de um país altamente desenvolvido, cuja expectativa de vida, principalmente feminina, ó, tá, é muito elevada, muito elevada. Tá? Então, pelas fisionomias das pirâmides, dá para perceber que a pirâmide etária dos países subdesenvolvidos eles vão ter uma base, tá, bem larga e um topo muito estreito. No caso dos países ricos, você tem uma base não tão larga, geralmente uma base menor em relação, tá, ao meio, tá, da pirâmide e ao ápice, ao topo da pirâmide. Então, população que se destaca principalmente população adulta, tá, e população envelhecida. Já a análise da distribuição da população, né, economicamente ativa nos três setores da economia, considerando o perfil da população, elas nos revelam o nível de desenvolvimento desse país. Aqui eu tenho um exemplo bem claro. Aqui eu tenho, por exemplo, 4 países, país A, B, C e D, e os três setores da economia, setor primário, setor secundário e setor terciário. Um país desenvolvido, ele vai ter, por exemplo, uma menor participação da população no setor primário e maior participação dessa população no setor terciário. Então, quando o setor primário ele apresenta um pequeno percentual no conjunto da população economicamente ativa, significa que esse país apresenta um setor agropecuário, tá, altamente moderno. Por quê? Porque ele exige pouca ocupação de mão de obra nesse setor. Tá? Então, os Estados Unidos, né, por exemplo, é um bom exemplo de país, né, que apresentam um PEA baixíssimo no setor primário, em função da alta tecnologia implantada no campo. Tá? O Brasil também vai apresentar isso, né, vai apresentar essas características, né, de uma maior participação do setor primário no que diz respeito à população economicamente ativa, ou seja, a população que trabalha formalmente, tá, na economia. Então, o contrário vai ocorrer nos países subdesenvolvidos, em que, por exemplo, o setor primário ele vai dominar a população economicamente ativa no que diz respeito ao total da população ocupada em posto de trabalho, né, no conjunto da economia. Vamos analisar de forma mais detalhada aqui. Ó. Por exemplo, os países A e B, tá, eles vão se diferenciar dos países C e D nessa conjuntura. Ó, o país A ele vai ser um país desenvolvido. Por quê, professor? Veja que o setor primário, apenas 3% da população, tá, ocupa, população economicamente ativa, ocupa esse setor. Então, significa que é um setor altamente moderno, que não necessita de mão de obra. Tá? Ele necessita, aí na verdade, é introduzida elevada tecnologia para a produção agropecuária. Já o setor terciário, ó, 73%. Esse é tipo de países ricos. Tá? Então, o setor, por exemplo, de serviços, o setor do comércio, tá? É o setor que se destaca. Então, é tipo de países desenvolvidos. No setor da indústria, tá? Já está aqui de forma intermediária. Ao mesmo tempo, também no país B, aqui é um país emergente. Por quê? 55%, né, da população economicamente ativa ocupa os postos de trabalho no setor terciário, 18% do setor primário. Então, aqui, esse país está em via de modernização do campo. Tá? Então, isso aqui é típico ainda, por exemplo, de um país emergente, como, por exemplo, como a China, tá? Como a Rússia, a Índia, tá? São os países emergentes. O Brasil está nessa conjuntura aqui de país. Aí aqui nós temos, por exemplo, os países C e D. São países pobres. Tá? Olha só, eu tenho um setor primário que necessita de muita mão de obra. Tá?
e eu tenho um setor secundário, ó, país C 38%, país D 19%, tá? Que repercute muito baixo, tá? Na estrutura da economia, ou seja, no conjunto da economia. Então o PEA aqui do país C e D, tá? Ele vai ter maior participação do setor primário. Então a baixa tecnologia na produção de campo, e significa que esses países aqui são altamente dependentes, tá, da agricultura, ou seja, do setor da agropecuária. Então são países pobres na sua conjuntura global. E para finalizar, nós temos aqui uma distribuição, né, da população, né, um mapeamento dessa população no globo. Tá? Então vejam aqui, acompanhem aqui nesse mapa que as maiores densidades populacionais, a gente chama de densidade populacional, é pegar o total da população e dividir pela área. Então você tem a densidade, né, que é a quantidade de habitantes, né, por área quadrada. Tá? Então, assim, as maiores densidades populacionais, elas estão principalmente nas áreas que foram inicialmente ocupadas, né, no processo de colonização e desenvolvimento dos países. Por exemplo, aqui no Brasil, ó, as áreas mais povoadas ocupam toda a faixa aqui da região litorânea, tá, e a região sul-sudeste do país. Então veja que a região norte, a região, né, sobretudo a região norte, parte da região centro-oeste, é pouco ocupada, então é pouco povoada. Então aqui você tem ainda um processo de formação de vazios, né, demográficos no Brasil. Ó, veja que aqui nessa região da América do Norte, né, então você tem uma grande densidade demográfica na porção leste do país, né, ou seja, do continente, desculpe. Aqui na Europa, uma maior concentração, principalmente aqui, ó, no centro da Europa, né, nos países do leste europeu, tá? Concentrações também, ó, nos principais países, né, mais populosos do mundo, né? Então se destaca aqui China e Índia, né, Bangladesh também, bem como também o Japão, que é um país, né, muito populoso, tá? Então há uma relação também, ou seja, da utilização dos recursos naturais no conjunto da ocupação populacional territorial. Então, por exemplo, os vales dos rios, né, processo histórico, quando eles foram muito ocupados, as migrações para as áreas mais industrializadas também, né, favoreceram essa concentração populacional. Os próprios conflitos também, né, as guerras também influenciaram também essas migrações. Então as migrações foram muito responsáveis por esse cenário aqui que é apresentado em termos de densidade populacional. E aqui nós temos os principais países, né, mais populosos do mundo. Então, em primeiro lugar, você tem a China, que, né, responde por quase 19% da população mundial. São mais de 1,3 bilhões de habitantes atualmente. A Índia também apresenta população acima de 1 bilhão de habitantes, em segundo lugar. Os Estados Unidos, né, ocupam a terceira posição, respondendo por um pouco mais de 4% da população global. Depois, em seguida, vem Indonésia e Brasil. Então, o Brasil ele responde por quase 3% da população mundial. Então, é um país muito importante no cenário internacional. Tá? Então, esse aqui foi um retrato, né, das discussões sobre a população global. Tá? E vocês estudem, complementem seus estudos no material, no livro de Geografia. E até mais.